Bom, para começar, eu preciso dizer para vocês que ontem, conversando com o pessoal da mentoria, eu deixei claro que eu mudei uma certa diretriz que eu passei para o pessoal há 2 anos atrás, mais ou menos, com relação ao tipo de operação. Eu sugeri que o pessoal passasse a operar em margem isolada, que parasse de operar com a margem cruzada, porque se nós estamos nesse mercado, é para ganhar dinheiro. Então a gente precisa ter consciência de que o mercado é de risco e que não existe trader que ganhe sempre, em todas as operações. Sempre vai haver aquela operação que saiu do controle, que a pessoa se descuidou, fez uma análise que achava que estava correta, mas na verdade não estava. Então, o que acaba acontecendo? A pessoa entra sempre achando que está correta, né, mas eventualmente não está e a operação reverte. Se a pessoa tiver bastante experiência, se o trader tiver bastante experiência, ele sempre vai poder abrir um hedge. Só que o que isso acarreta? Uma angústia, uma ansiedade muito grande, porque por mais que o trader esteja vendo esse hedge, essa operação de hedge, começar a dar lucro, por outro lado ela vai estar vendo uma operação ficando negativa. Então, operação ficando negativa nunca nos traz um bom sentimento. Nunca é legal. A gente vê uma operação ficando negativa, por mais que exista o equilíbrio em função da operação inversa, que é o hedge. Então, dito isso, eu sugiro que vocês passem a operar com a margem isolada. Tá? Lembrando, eu falei para vocês, repito, não existe trader que acerte 100%. Sempre vai acontecer de uma operação dar errado. Só que a gente precisa ter consciência de que é necessário investir para ganhar dinheiro. Tá? A gente não ganha dinheiro aí se não estiver disposto a perder também. O que eu quero dizer com isso? Vamos no gráfico aqui. Tá? Ainda não é o conteúdo principal, certo? Isso é só uma correção de rumos aí que a gente vai fazer. Então, repito, sugiro que vocês passem a operar com margem isolada, certo? De 5 a 10 dias de alavancagem, isso não muda. Porém, o que muda é o seguinte: quando vocês entrarem numa operação, e vocês vão entender isso melhor depois que eu passar os indicadores aqui, o indicador novo que eu vou passar para vocês. Um exemplo, entrou ali com $10, tá? Vamos falar em valores baixos. Entrei com $10. O meu objetivo é fazer 100%, 200%, 300%, sempre. Só que baseado no que eu vou passar para vocês hoje, vocês vão entender que é necessário deixar uma margem. A gente precisa saber que pode perder também e precisa saber que a tua operação pode dar lucro, como essa aqui, por exemplo. Ó. Então, vamos dizer que eu tenha feito uma entrada aqui, ó. Tá? E vou pontuar para vocês ali com uma seta, onde foi a entrada. Eu tive um sinal de compra, fiz a entrada aqui, nessa vela. Eu vou dar um zoom aqui para mais visível. Tá? Então, nessa vela verde aqui, em função do sinal, deveria ter esperado, mas tudo bem, entrei. O que aconteceu? A operação começou a andar, e vejam que eu estou no gráfico diário. Tá? Isso aqui se aplica para qualquer time frame, mas a gente vai olhar aqui no gráfico diário para ficar mais claro. Então, a minha operação começou a andar. Chegou a ter uma alta aqui de 6,29%, só que corrigiu, voltou,
Então, eu cheguei a ficar negativo aqui quase 5%. Vocês estão enxergando isso? Vamos dar um zoom aqui, mas depois eu pego aqui a bandeirinha ali. Preciso que vocês entendam exatamente o que eu estou querendo dizer aqui. A entrada foi aqui, certo? Vou botar uma linha verde aqui, ao invés dessa vermelha. A entrada é a linha verde. Sempre, vamos combinar assim, ó, sempre que a gente for usar essa ferramenta aqui, ó, tá, essa bandeirinha aqui, que mostra a operação em andamento, a gente vai usar uma linha verde para a entrada, uma linha vermelha para o stop, que a gente vai começar a adotar a partir de agora, em função da mudança de margem cruzada para margem isolada. Tá? Então, verde para entrada, vermelho para stop e uma amarela lá em cima, que é o nosso alvo de lucratividade. Então, se eu entrei aqui nessa vela verde, vocês podem ver que a operação começou a andar, só que corrigiu. Então, provavelmente, se eu tivesse entrado nessa operação, eu teria ficado até um pouco mais aqui, ó, da entrada. Tá? Digamos que a entrada é na linha aqui. Até onde corrigiu, eu posso ter ficado 2,8% negativo. E alavancado, né, em 10x, por exemplo, isso daria 28%. Só que vamos entender também que a operação andou. Está vendo? Deu essa pequena corrigida aqui, mas da entrada até lá em cima, fez 96%. Então, eu teria tido a possibilidade de encerrar a operação com mais ou menos, vamos lá, 800%. Tá? Porque ninguém sai exatamente no topo, ninguém entra exatamente no fundo e ninguém sai exatamente no topo. Se isso fosse possível, e não é, poderia ter feito aqui com 10x, daria para ter feito 1.196%, ou 119,6% sem alavancagem. Tá? Eu preciso que vocês prestem bastante atenção nisso. Por que eu sugiro que a gente comece a usar margem isolada? Primeiro, para terminar com aquela angústia de ficar negativo. Por ter consciência de que para eu ganhar dinheiro, eu preciso estar disposto a investir também. Então, se eu entrei aqui... Posso perguntar isso, só para não fugir desse assunto aí. Essa explicação que você está passando agora aí, eu olhei no semanal, olha aqui, olha no semanal. Se essa está em semanal, eu esqueço a correção aí, eu deixo rolar. Isso que você explicou agora aí. Era isso que eu ia falar. Tá, é exatamente isso, é a mesma coisa que eu estou falando. Eu só estou usando o diário. Tá? Então, o que eu estou querendo passar para vocês? Que para que eu tenha possibilidades mais concretas de ganhar, eu preciso estar disposto, caso aconteça, a perder também. Tá? O que vai me conduzir no mercado? A expectativa de que os ganhos sempre sejam maiores do que as perdas. Então, aqui vocês estão vendo que houve, nem preciso dessa régua, eu posso ver aqui, ó. Pronto. Houve aqui, da entrada, na linha verde, até o topo, houve uma alta de 95%. Aí depois uma pequena correção aqui. Não sei se vai continuar andando, depois a gente vai ver o conteúdo de hoje, o conteúdo mais importante a gente vai ver depois disso aqui. Tá? Então eu vejo aqui que houve uma correção, e aí vocês vão me perguntar, já é para sair? Eu já deveria ter saído? Ou quando eu vi esse sinal de venda aqui, eu vi um sinal de venda aqui no meio, deveria ter saído aqui? E depois eu deveria ter entrado de novo aqui? Não. Nem uma coisa nem outra.
essa live de hoje, ela vai servir para vocês entenderem, através do indicador que eu vou passar para vocês, que é extremamente assertivo, muito, 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 muito mesmo, e vai ajudar vocês a decidirem a hora certa, né, para sair da operação. Então, entrada até o topo deu 95%. É evidente que eu não tenho como prever se a moeda vai continuar subindo, pelo menos até agora. Até esse momento eu não sei, não faço nem ideia. E é para isso que o indicador que eu vou passar vai servir. Então, deixa um stop no mesmo valor da tua entrada, ou seja, tu está 10x alavancado, deixa 10% aqui, ó, de stop. Tu entrou com $10, tu precisa estar disposto a perder esses $10 se for o caso, se for necessário. Eu não vou conseguir botar exatos 10 aqui, mas vamos lá. Deixa 10% de stop, que é onde a gente vai colocar essa linha vermelha. Tá? E agora vocês vão entender por que eu tenho que deixar esses 10% ou 100% da minha entrada como stop. Porque a operação vai corrigir. Independente de ser uma alta, como é aqui, né? A gente está vendo aqui que nós temos aqui uma tendência de alta, e já vamos chegar lá, só que mesmo durante uma tendência forte, bem visível aqui, de alta, a gente tem correções. Teve uma correção aqui, teve outra correção aqui, mais uma aqui, outra correção aqui, uma nova correção aqui. Pode parecer chato isso, mas vocês vão entender por que eu estou sendo tão didático assim. Tá, então nós tivemos, desde que começou essa alta, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 com a atual. 7 correções. Se eu tivesse me apavorado, me assustado, não tivesse deixado uma margem, para começar, eu já teria sido estopado na largada, aqui na arrancada. Tá? Eu teria feito a entrada, teria visto um pouquinho de lucro e em seguida já seria estopado. Mas não aconteceu porque eu deixei essa margem aqui, ó, tem um stop aqui no mesmo valor da minha entrada. Por isso eu permaneci no jogo. Quando houve a segunda correção, que é essa aqui, a maioria das pessoas teria saído. Aí tivemos até mais uma aqui, ó, que eu deixei passar. Mais uma aqui, ó. Então, outra possibilidade de que tivesse perdido essa alta toda, porque houve outra correção. E mais uma vez, aqui, poderia ter saído. E de novo, aqui. Aí vocês vão se perguntar e vão me perguntar, mas André, se eu estou operando num gráfico diário e eu vejo uma correção dessa, eu vejo uma correção desse tamanho aqui, vamos medir para ver de quanto que foi. Olha só como o negócio é doido. Foi uma correção de 14%, ou 140% caso eu esteja alavancado em 10x. A maioria sai. A maioria não segura a operação. Vocês concordam comigo? Geralmente não segura. E aí tu perde de fazer um lucro de 900% porque tu te apavorou com uma pequena correção de 14% aqui, ou 140%. Por que eu estou dizendo que é uma pequena correção? Porque é uma tendência de alta que eu estou vendo aqui. Esse movimento aqui é uma tendência de alta. Então, se eu estou num gráfico diário, ou, no caso, como o Jota falou aí, semanal, eu não tenho necessidade de sair.
Se eu tenho certeza, e vocês vão entender como ter essa certeza, de que a tendência é de alta, não tem que sair. Deixa o pau torar, como se diz. Deixa o trade andar. Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês. Algum de vocês não tem dúvida de quando tem que sair da operação? Agora é a primeira pausa que a gente vai fazer. Algum de vocês não tem essa dúvida? Ou reformulando a pergunta, todos vocês têm certeza absoluta de que agora, por exemplo, é a hora certa de encerrar a operação? Podem responder. Não. Eu não tenho. Eu também não. Só quando o BTC resolve despencar. Mas aí é que está. E a dominância subir, não é? Certo. Foi bom tu fazer esse comentário, porque aí existe uma exceção que a gente precisa entender e respeitar. Quando o Smart Money resolve jogar o preço para baixo, não tem indicador que segure. Se o Smart Money resolveu reverter, jogar para cima ou jogar para baixo, não existe, nada impede. O Smart Money manipula e pronto, acabou. Então, essa é a exceção. Por isso que, e ainda falta a cereja do bolo, tá? Ainda falta a cereja do bolo. Por isso que quando a gente entrar numa operação tipo essa aqui, o que a gente vai fazer? Quando começou a andar, tu começa a puxar o teu stop para cima. Deixa sempre essa mesma margem aqui, tá? Se tu entrou com $10, deixa o teu stop sempre $10 abaixo do preço. O preço está subindo, vai subindo o teu stop, mas sempre deixando uma margem. Por que deixar essa margem? Para que quando haja essas correções aqui, ó, a gente não seja estopado e tirado do jogo. Porque é triste tu fazer uma análise, perceber uma alta dessas aqui, conseguir entrar e ser tirado no meio aqui, ó. Ou seja, podia ter feito um lucro de 800%, acaba fazendo de 300%, porque tu não deixou uma margem para o preço trabalhar. E tem que deixar. Tem que deixar. Não compensa tu ir pegando, conforme o preço vai subindo, colocando o stop aqui, esmagando o preço praticamente. Qualquer correçãozinha que fizer vai te tirar do jogo. Então, tem que deixar uma margem, e agora a gente vai passar a ver o indicador que eu vou passar para vocês, e vocês vão entender por que vocês podem ter essa confiança de deixa o trade rolar. Não é momento de apertar ali o meu stop e correr esse risco de ser tirado do jogo. Deixa rolar. Tá? Porque várias correções no caminho aqui, ó, já teriam colocado essa dúvida na cabeça. E já teria tirado muita gente. Ah, é hora de sair. Pô, tá corrigindo. É hora de sair. Nem sempre é hora de sair. Aí vem a pergunta, tá, mas como é que eu vou saber qual é a hora de sair? De que forma? Primeiro passo, a gente vai fazer o seguinte, vou limpar isso aqui tudo e vou explicar para vocês que esse TradingView aqui, ele é o gratuito, tá? Eu vou mostrar para vocês duas configurações diferentes, dois gráficos diferentes da mesma moeda. Estou usando a QNT aqui, mesma que eu usei ontem na mentoria. Então, eu vou usar esse primeiro aqui com dois indicadores. Um deles vocês sabem qual é. Smart Money Hunter. Sempre, ever, sempre usar ele. Tá? Nesse caso aqui, eu estou usando o T-Bot Alerts. É o que me dá esses sinaizinhos de compra e venda aqui. Certo? Uma configuração que a gente não pode esquecer. Vocês estão vendo aqui que eu estou com o gráfico
sobreposto. Ou seja, eu estou com o gráfico do Smart Money Hunter e com o gráfico da moeda. Não está correto isso aqui. Então, o que a gente vai fazer sempre? Vai ocultar o gráfico da moeda, como eu vou fazer agora. Ó. Prestem atenção em como está o gráfico nesse exato momento e vejam como ele vai ficar quando eu ocultar. Agora, viram que mudou? Agora eu estou vendo o gráfico que está sofrendo influência do Smart Money Hunter. Vou mudar de novo. Vou colocar o gráfico da moeda de novo. Prestem bastante atenção, até vou dar um zoom aqui. Prestem bastante atenção na mudança que ocorre. Ó. Perceberam? Aqui fica o gráfico normal. Vela verde, vela vermelha. É o gráfico normal. Eu não estou vendo aqui a ação do Smart Money Hunter. Não estou vendo as velas. Vou colocar em cima aqui, ó, a seta em cima do painel para vocês verem. Agora sim, agora a gente está vendo as velas vermelhas do Hunter, as velas verdes do Hunter e as velas azuis do Hunter. Então, por isso eu preciso deixar sempre o gráfico da moeda oculto. Sempre vou ocultar. O gráfico que me interessa é esse aqui. Tá? Eu tenho sinais aqui de compra e venda e eu tenho as velas geradas pelo Smart Money Hunter. Esse é o primeiro passo. Então, esse gráfico aqui é o gráfico que eu vou utilizar para ver esses sinais. Sinais de compra e venda. Quando é que eu vou comprar? Me digam aí. Quando é que vale a pena comprar? Pergunto, vale a pena comprar aqui nesse ponto? Vou tirar o ímã. Aqui nesse ponto, vale a pena comprar? Eu estou vendo aqui uma vela buy, ó, o sinal de compra, buy. Vale a pena comprar aqui? Não vale, gente. Olha só, eu estou exatamente no meio de um movimento de queda. Aqui eu estou vendo uma tendência de queda. Então, tem um monte de sinalzinho aqui, vende, compra, um monte. Isso aqui vai me enlouquecer se eu for tentar ficar comprando e vendendo em função desses sinais aqui, eu vou me arrebentar, eu vou acabar perdendo dinheiro. Mesma coisa aqui, ó. Aqui é uma tendência de alta, aqui já é uma tendência de alta, reverteu, e eu tenho sinais de venda, de compra, não dá, não tem como eu ficar me orientando e tomando decisões com base nesses sinais aqui. Aí vocês vão me perguntar, tá, quer dizer então que o indicador não presta, que ele não funciona. Presta, funciona. Só que eu, pensando que sou um trader que tem um pouco mais de experiência, acho que vocês já ouviram isso 1 milhão de vezes também, eu não posso comprar topo. Se a moeda está aqui no topo, eu não posso comprar. Aqui eu só posso vender. Mesma coisa quando ela está no fundo. Se está no fundo, é o bordão do trade, não dá para vender aqui, não tem como eu vender aqui. No fundo eu só posso comprar. Tá, mas e aí por que raios, por que diabos tem esse monte de sinal de compra e de venda? Agora a gente vai olhar o indicador que vai ajudar vocês a entender o momento certo, a tomar a decisão no momento certo. E aí vocês vão abrir o TradingView de vocês. Quem tem o TradingView pago pode botar mais indicadores, mas quem não tem, quem só tem ele gratuito, pode colocar somente 2 indicadores. E o primeiro indicador que a gente vai colocar, não precisa nem dizer, até façam isso agora, coloca aí o Smart Money Hunter, tirem todos os indicadores, vou fazer isso. Vou remover os indicadores aqui, tá? Deixei sem indicador. Tá só o gráfico da moeda aqui. Vocês vão fazer o quê? Vão colocar primeiro o Smart Money Hunter, tá? Isso não tem nem dúvida. Colocou o Smart Money Hunter. Vamos configurar ele aqui para ele aparecer.
marca aqui as 3 janelinhas Show Panel. Pronto. Está aí. Smart Money Hunter está na área. Agora, a gente vai ver o indicador novo que eu vou passar para vocês. E esse indicador... André, posso perguntar uma coisa antes de passar para o novo? E aquela linha que acompanhava esse indicador que a gente via as velas, para entrar, a vela teria que ter passado bastante da linha? Ter passado esse é um outro indicador que está lá naquele primeiro gráfico que eu estava usando, e a gente vai chegar lá, vou falar isso para vocês. Lembrem-se que quando a gente usa o TradingView gratuito, a gente só consegue usar 2 indicadores. Certo? É importante lembrar disso. Quem tem o TradingView pago vai conseguir. Eu vou mostrar isso para vocês depois no TradingView pago. Tá? Mas nesse primeiro momento a gente está falando do TradingView gratuito. Ou seja, eu só posso usar 2 indicadores. Mas a gente vai chegar lá, Inês, fica tranquila. Tá? É pertinente a tua pergunta, com certeza, mas a gente vai passar por isso, com certeza. Então, o indicador novo que eu quero passar para vocês é o que vocês vão digitar aí, tá? Vão abrir a janela dos indicadores, vão digitar a letra Q de queijo e depois vão escrever com K. É Q, dá um espaço, escreve cama. Como vocês estão vendo aí na tela. É Q, cama, Clarity Trend. Clarity Trend, pronto, vamos falar português brasileiro aqui. Q, cama, Clarity Trend. Primeira coisa, marca a estrelinha para ele ficar nos favoritos e depois clica em cima dele para colocar ele no gráfico. Certo? Feito isso, vocês têm aqui, provavelmente, estão vendo aqui, eu vou botar a seta apontando aqui, ó. Lá em cima, deve ter o nome aí do operacional de vocês. O meu aqui é CryptoTrade, tá? E quando eu coloquei esses indicadores aqui, eu preciso dar uma clicada em cima aqui do nome, tá? Do meu operacional aqui, para gravar, para salvar, mesmo no gratuito, fazendo isso, eu salvando aqui, quando eu abrir de novo e logar, né, através do meu e-mail, já vai ficar os 2, ou os 3, ou os 4, ou 5, sei lá, no caso do gratuito 2. Vai ficar salvo aqui os indicadores que eu coloquei. Então, André, vocês já fizeram isso? O nome dele, eu estava abrindo aqui, eu não vi, peguei o que cama, quem é o dono, o cara que tem um nome lá atrás? Quantora. Tá vendo aqui? Tá na tela. Tô vendo. Tá, esse aqui achou? Se vocês tiverem dificuldade, beleza. Pode continuar. Tá, show de bola. Então, normalmente ele está aqui em comunidade. No meu caso, já está nos favoritos, mas se vocês não acharam, cliquem em comunidade e aí sim digita que cama, me desculpem, foi falha minha, se vocês não tiveram ele ainda adicionado, precisa ser em comunidade aqui, ó, bem embaixo. Tá? Para quem não encontrou, pode procurar aqui em comunidade, digita que cama, que ele vai aparecer. Clarity Trend, né? Isso, exatamente. Esse cara mesmo. Bom, quais são as configurações que a gente precisa mudar nele? Nenhuma. Não tem que mexer em absolutamente nada. Deixa ele exatamente como está. Certo? Agora vocês vão entender como decidir corretamente
entrada e saída. Agora vai ficar claro. Eu vou tirar aqui o Smart Money Hunter e vou deixar só o indicador sem gráfico, tá? Deixar sem gráfico. Só o indicador. Aqui vocês vão perceber, ó, que quando a gente tem grandes movimentos, ó, quando a gente tem movimentos mais fortes, essa linha do indicador, do QCAMA, ela fica viradaça para cima ou viradaça para baixo, completamente virada para baixo. A gente não pode operar desse jeito aqui, ó, assim, certo? Aqui, esse indicador serve para mostrar reversão de tendência. E é ele que vai nos mostrar quando entrar e quando sair. Como que eu vou saber isso? É simples. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho movimento de queda, depois a gente vai botar o gráfico, tá? Para vocês entenderem aquele monte de sinalzinho de compra e venda, compra e venda. Isso eu vou mostrar para vocês lá no gráfico pago, o TradingView pago, porque aí eu posso deixar todos os indicadores, tá? Então, agora a gente vai olhar só o indicador. A gente não vai olhar o Smart Money Hunter, não vai olhar mais nada. Só preciso que vocês entendam o seguinte. Bom, aqui a gente teve uma tendência forte de baixa, certo? Isso aqui está na cara. Uma tendência, estou falando no gráfico diário, tá? Que se eu medir aqui o percentual, eu vou medir sem o gráfico. Eu vou medir do sinal desse retângulo, desse triângulozinho aqui, até o próximo triângulo lá embaixo, ó. Esse aqui. Foi uma queda de 50%, tá? De uma reversão, que esse triângulo aqui vocês já devem ter deduzido, ele mostra a reversão da tendência, ou seja, aqui eu tenho uma tendência de alta, quando eu vejo esse sinal apontando, eu já sei que vai reverter. Quando eu vejo ele apontando para cima, mesmo aqui, ó, eu sei que o preço vai reverter para cima. Como a gente está vendo aqui, ó, tudo bem que a gente teve um intervalo aqui de correção, e correção no diário normalmente é grande, mas quando eu tenho uma queda, agora eu vou colocar o gráfico. Deixa eu colocar o gráfico aqui. Vou botar o do TradingView, tá? Então, quando eu tenho uma queda de 66%, vai haver um monte de correções para cima. Aqui vocês vão ver, ó. Aqui eu tenho uma correção para cima. Vou botar aqui Ó, eu tenho uma correção aqui. Vou botar amarelinho isso aqui para destacar. Tá? Eu tenho uma correção aqui. Eu tenho outra correção aqui. Outra correção aqui. Outra correção aqui. Aí vocês vão dizer para mim assim, tá, mas essas correções aí são irrelevantes, tá? Diante do tamanho da queda que a gente viu aqui, essas correções são irrelevantes. Será que são? Vamos medir uma correção dessas aqui? Ó, a queda foi, como eu disse para vocês, a queda do topo até o fundo foi de 66%. Tá? É grande isso, né? Será que essas correções foram tão irrelevantes assim? Vamos ver essa aqui. A moeda caiu até aqui, mas depois subiu de volta até aqui. 47%. Parece irrelevante, mas não é. Correção no gráfico diário sempre é relevante. Sempre é de 20%, é de 30%, 40%, 50%. Aqui a gente tem outra, ó. Bem lá embaixo. Vamos olhar aqui. Essa correção aqui, ó.
até o último topo lá. Aqui eu tive uma correção de 61%. Por que eu digo que é correção, gente? 61%, isso é correção? No gráfico diário porque depois dessa correção de 60%, a moeda continuou caindo e caiu mais 31%. Então eu tenho que somar toda a queda desde o topo até o fundo. A queda real foi de 66%. Então vocês entendem que quando esse indicador mostra reversão de tendência, pode ver que a linha vinha numa tendência de alta, aqui onde eu vou riscar, ela vinha numa tendência de alta, aqui, tá? Virou para baixo e já ficou vermelha. O que vocês vão ver aqui? Que a linha ficou vermelha exatamente. Preciso tirar esse trem daqui. Deixa eu tirar esse aqui. Ó, eu vou botar um divisor aqui. Essa linha ficou vermelha exatamente quando apareceu o sinal aqui, ó. Esse triângulo que vocês estão vendo aqui, ele indica a reversão. Vou tirar o ímã. Ele é que vai me indicar que houve uma reversão. Começou uma reversão. Esse carinha aqui, ó. Tá? Que está aqui dentro do círculo amarelo. Quando apareceu esse cara, pode ter certeza que o preço vai reverter. Esse indicador funciona com uma precisão incrível. Podem ver que enquanto o preço estava caindo, até ele chegar aqui no fundo, no último fundo, porque ele fez um fundo aqui, ó. Vamos marcar aqui para vocês verem. Ele fez um fundo aqui, certo? E é até mais fundo do que esse outro aqui. Por que não apareceu o sinal de reversão aqui embaixo? Porque esse indicador, ele é gerido por uma inteligência artificial. E essa IA, ela faz os cálculos com base nas operações. As operações que estão sendo feitas na moeda é que determinam para essa IA quando ela vai avisar uma reversão. Ela poderia ter avisado aqui embaixo? Teoricamente, sim. Mas o que acontece? Os cálculos que ela está fazendo mostram que ainda vai acontecer mais baixa. Então, se ela te dá uma reversão aqui, perfeito, ia sair com bom lucro. Só que, possivelmente, tu entraria num long aqui e veria o teu lucro ser todo corrido já logo em seguida. Ou seja, tu entrou nesse ponto aqui, foi até aqui em cima, devolveu tudo, praticamente tudo. E é isso que o indicador evita que tu faça entradas ou saídas na hora errada. Isso aqui responde a essa dúvida de vocês. Quando é que eu tenho que entrar? Quando é que eu tenho que sair? Esse indicador te diz. Ele não te mandou sair aqui por algum motivo, por alguma razão. É porque ainda haveria queda. Mesmo tendo ficado verde aqui, ó, ainda teve mais queda. Então, qual é o momento de sair? É aqui? Não. É aqui, ó. Qual é o momento de entrar? Agora a gente vai voltar lá no outro gráfico, tá? É esse ponto aqui no dia 13 de abril, tá? 12 de abril de 24. Vamos olhar aqui. Vamos achar o dia 12 de abril. E vamos botar uma linha ali em cima dele. Olha só. Quando eu vejo aqui, ó, eu comparando, eu vou ter que mostrar isso para vocês lá no Trading View Pago. Vamos lá, deixa eu colocar ele aqui. Tá, agora vocês vão entender aquela confusão danada ali. Vou botar no diário. Tá? Eu vou habilitar aqui
o indicador de alertas e vocês vão ver esse monte de alerta. Aqui ele mandou vender. Ó, aqui em cima ele mandou vender, tá? Esse bot mandou vender. O indicador que mostra a reversão de tendência, ele só apareceu aqui, ó. Ele só apareceu nesse ponto aqui. Certo? Então, daria para ter entrado aqui? Daria. Só que aqui eu ainda estou vendo a linha de tendência virada para cima. O que vocês vão ver no meio do caminho aqui? Ver diversas ordens aqui, diversos avisos de venda e de compra. E a gente não vai ficar comprando e vendendo enquanto o preço da moeda está caindo. Por que eu sei disso? Porque o indicador de reversão de tendência, esse aqui, ele me avisou que daqui para frente é só para baixo. E, de fato, o preço só caiu. A linha está virada totalmente para baixo desde aqui, desse indicador. No momento em que ele trocou de cor, deixou de ser verde e virou vermelho aqui, é tendência de queda. Isso aqui é uma confirmação da tendência. Confirmou uma tendência de queda. Desculpa. Aqui a gente teve um aviso nos mostrando que era para vender. Daria para ter entrado? Daria. Seria arriscar. No caro coroa, arriscar na sorte. Teria dado bom? Sim. Mas tem como ter certeza? Não. Não tem como ter certeza de que um sinal de venda aqui que vai me levar até aqui embaixo, vai fazer a moeda cair até aqui. Querem um exemplo? Aqui eu tenho um sinal de venda. Ó. Aqui, ó. Estão vendo? É um sinal de venda. Cara, como assim? Logo antes dele, eu tenho um sinal de reversão de tendência. Tá? O indicador me mostrou aqui, ó. Opa, a tendência está revertendo para alta. E logo depois que eu recebi um aviso do indicador de reversão de tendência, esse é um indicador, é ele que está me avisando aqui que o preço está revertendo para alta, só que aí o outro indicador, que é o do bot ali, de alertas, ele me mandou vender. O que aconteceu com o preço aqui, galera? Quem o preço obedeceu? Subiu. O preço obedeceu quem? O indicador de reversão de tendência, e não o bot. O bot me mandou vender. Se eu entro aqui vendido, eu ia tomar na tarraqueta, ia cair um pouquinho e o preço, pô. Então, vamos lá, vamos combinar. Esse indicador aqui, ele é muito mais confiável para te orientar numa entrada ou numa saída. Muito mais do que esse bot aqui. Tá? O bot é útil, ele funciona? Ele funciona. Funciona assim. Já vou mostrar para vocês por que ele funciona. Ou por que eu tenho certeza e convicção de que ele funciona. Aqui ele mandou vender. Tá? Mandou vender. Se eu tivesse entrado, lembrando que isso aqui é um gráfico diário, se eu tivesse entrado no sinal dele, eu teria feito 100%. 10% de queda ali, de correção, teria me dado 100%. Então, o bot de alertas funciona. Só que entre entrar, aí redundou, mas tudo bem, entre eu abrir uma operação de venda aqui e abrir uma operação de compra baseado no indicador de reversão de tendência, eu prefiro 1000 vezes
optar por esse cara aqui, porque ele me deu um resultado que poderia ter sido de 180% e não de 10%. Então eu não vou dar bola para esse cara aqui, para esse sinal de venda, quando ele vier logo depois de uma reversão de tendência. Me mostrou a reversão aqui, eu vou acreditar, vou confiar muito mais no indicador de reversão de tendência do que no bot. Eu vou entrar na compra. Tá? Ele me deu sinal de reversão aqui, andou 1, 2, 3, 4 dias, e no 5º dia ele me deu sinal de compra. E olha o que aconteceu com a linha. Virou para cima e se foi até o topo lá. Então, se, digamos que eu tivesse entrado na operação aqui, nesse sinal aqui de baixo, tá? Nessa compra aqui, ó, sinal de compra, entrei aqui. Onde é que eu vou sair? É uma pergunta. Agora eu quero que vocês respondam. O que vai indicar a minha saída? Eu já estou fazendo ali 175. Quando tiver uma setinha, quando tiver a setinha para baixo, vermelho, dizendo que reverteu a tendência, né? Isso, tá certo. Só que, vamos lembrar o seguinte, olha só como a coisa é interessante quando a gente faz do jeito certo. Se eu estou em meio, vou tirar o imã daqui e vou mostrar para vocês a coisa na prática, a entrada aqui, tá? A minha operação está subindo. Ela chegou a bater lá em cima 170%. Se eu for sair aqui no sinal de reversão de tendência, não está errado. Não está errado. Mostrou que vai reverter, eu vou sair. Só que, como a gente presta atenção nos vídeos que a gente faz, como a gente presta atenção no que é dito, vocês vão lembrar que eu falei para vocês que a gente vai deixar uma margem aqui de 10% de stop, né? Equivalente ao valor da entrada. Tem que ter essa consciência de que para ganhar dinheiro, tu precisa estar disposto a ter algum prejuízo também. Então, o que tu vai fazer? Conforme o preço foi subindo, tu foi subindo o teu stop junto. Então, se tu deixou aqui uma margem de 10%, aqui, tá? Deixei a margem de 10%, eu não vou sair aqui. Eu já saí lá em cima. Eu saí com um lucro muito maior. Porque se eu vou deixar o preço corrigir até a reversão de tendência, eu vou perder boa parte do meu lucro, e isso eu não quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um stop gain e vou ir subindo ele. Conforme o preço vai subindo, eu vou subindo o stop gain. Por que essa margem tão grande aqui, de 10% alavancado em 10x, eu vou devolver 100% aqui? Não 100% do lucro. Se eu tiver, por exemplo, eu estou fazendo ali 170% ou 1.700%. Se eu for subindo o meu stop e deixar 10% aqui, eu vou sair com 1.600%. Ou com 160%. Se eu deixar voltar até aqui, cara, o meu lucro diminui muito. Diminui pra caramba. Diminui para mais ou menos, ao invés de sair com 1.600, eu sairia com 1.000%. Mas 600% ninguém quer devolver. Concordam comigo? Então, ele te orienta para entrar na operação, não para sair, para entrar. Aqui, nós fizemos a entrada baseados na reversão de tendência. Quando a gente recebeu um sinal de compra, logo após o indicador mostrar que tem reversão para cima,
a gente faz a entrada no sinal. A entrada é feita aqui. Mas a saída não. A saída, eu vou ir subindo o stop atrás do preço. Eu não vou correr o risco de devolver 600% só por causa disso aqui. O que eu posso fazer quando aparecer isso aqui é uma outra entrada. Então, esse meu trade aqui de long, esse aqui, a minha entrada foi baseada nos 2 indicadores. Primeiro, vai reverter a tendência. Está mostrando aqui. Recebi uma indicação de compra. Tá? Se a tendência está revertendo para cima, como a gente está vendo aqui, está mostrando reversão de tendência para alta, eu não vou pegar esse sinal de venda e entrar. Eu vou ignorar esse sinal aqui. Eu não vou entrar numa venda se o indicador que eu sei que é mais assertivo está me mostrando que vai reverter para cima, para alta. Então eu vou esperar esse sinal aqui de compra, aí eu vou fazer a minha entrada. Entrei comprado. Conforme o preço vai subindo, meu stop vai atrás dele. Eu não vou esperar isso aqui, devolver tudo isso aqui para sair. De jeito nenhum. O que eu vou fazer aqui, se for o caso, é o seguinte. Eu fui até aqui em cima, voltou um pouquinho, eu fui estopado. Beleza. Mas eu estou vendo aqui no topo, um sinal de venda. Cara, a linha aqui ainda está verde. Mas eu tenho um sinal de venda. Vou entrar aqui? Aí não. É como eu disse para vocês. Seria um tiro na lua, seria arriscar no cara ou coroa, no par ou ímpar, sei lá. Não tem cabimento, não tem nada de técnica, uma entrada aqui. Mesmo do sinal de venda, aí sim eu vou fazer a minha entrada aqui. Esse é o ponto da entrada. É quando o indicador virou de linha verde para linha vermelha, a linha virou nitidamente para baixo e o indicador me mostrou, através daquele triângulozinho vermelho, que o preço vai cair. Aí eu faço a entrada. E essa entrada vai me render em torno de essa vela aqui, essa vela. Essa entrada vai me render em torno, até a próxima reversão lá, que também não vai ser bem aqui, porque eu vou estar com um stop gain atrás do preço, mas vai me render de novo em torno de 480%. Poderia ser mais? Poderia. Eu poderia ter entrado aqui. Se eu tivesse uma bola de cristal, eu teria entrado aqui. Aí eu teria feito do topo até o fundo 65%, quase 66%. Mas eu não tenho bola de cristal. Eu prefiro seguir os indicadores. E aí tem uma outra coisa que é muito importante vocês lembrarem sempre. Mesmo que a gente confie no indicador, esse de reversão de tendência, e ele é confiável, tá? Não precisa vocês ficarem nem um pouco preocupados, ele é muito confiável, ele é muito certeiro, muito assertivo. Mas nunca, jamais a gente vai operar sem ficar de olho nesse cara aqui. Sempre observar o Smart Money Hunter. Beleza? Então, por isso mesmo que eu uso o gráfico do Smart Money Hunter e não o gráfico da moeda. Se eu usar o gráfico da moeda, eu esconder o Smart Money Hunter. Ou esse da regressão linear, que eu posso colocar aqui também. Olha a bagunça que fica isso aqui. Está vendo que tem 2 gráficos sobrepostos? Por isso que eu falo para vocês. Tem que ir variando os indicadores. Tem que ir alternando entre uns e outros. O gráfico da moeda deixa oculto. Ele serve só para bagunçar o coreto.
esse regressão de tendência, ele serve até para tu monitorar, mas ele não vai servir para tu tomar uma decisão. Ele só vai te mostrar, até pela suavização, tá? Ele vai te mostrar que a tendência é de baixa ou de alta. Mas a decisão, de fato, para tu entrar, tu vai tomar baseada nesses dois caras aqui, ó. No UTBOT e no QCAMA. O QCAMA é o de reversão de tendência. Então, ele, sim, vai te dar certeza, e é certeza mesmo. É certeza mesmo. Pode ver que quando ele aparece aqui, ó, sempre acontece um movimento forte. Mesmo que seja um movimento corretivo. Ele apareceu aqui, ó. Tá? Aqui ele apareceu. E ele me deu aqui um movimento de 18%. É considerável. Quem é aí que está acostumado a fazer 180%, 150% todos os dias, em todas as operações? Ninguém, nem eu, nem vocês. Então, quando eu disse para vocês que vale a pena alterar o operacional de margem cruzada para margem isolada e pôr em risco, sim, o valor da tua entrada, tem uma coisa que eu ainda não falei, mas a gente vai falar agora. Vou pegar aqui mesmo. Então, aqui, eu tive um sinal de compra, tá? Mas a linha de tendência está vermelha. Então, aqui eu não vou arriscar. Vou entrar aqui, ó. Vou entrar aqui quando eu recebi o sinal da reversão de tendência. Aqui eu tive uma alta até o topo, que foi de 81%. Beleza. O que eu vou fazer aqui para maximizar os meus ganhos? Eu entrei com $10. Tá? Entrei com $10. Digamos que foi isso. O preço está subindo. A partir da minha entrada, o preço está subindo. Veio até aqui e fez uma correção. Aqui essa linha, essa vela vermelha aqui, tá? Fez uma correção. O que eu posso fazer aqui para maximizar meus ganhos? Alguém me diz? Lembrando que eu entrei com $10, tá? Em long. O que eu posso fazer quando acontecer essa primeira correção aqui? Preço médio, galera. Aumenta a mão. Bota mais $5. Entendeu? Fez a correção aqui, botei mais $5 e o preço continuou subindo. Porque o indicador de reversão de tendência está me mostrando que é alta, a linha está virada para cima. Vai continuar subindo. E vai corrigir novo. Então, na primeira correção, botei $5. Aí o preço continuou subindo, veio até aqui, já estou com 28%, e agora eu estou com $15, e ele fez outra correção. Veio até aqui, que é essa vela aqui, ó. Eu vou sinalizar aqui, essa velinha vermelha aqui, ó, uma nova correção. Certo? Deixa eu pintar aqui. Aqui eu tive uma nova correção. O que eu vou fazer? A linha está apontada para cima ainda, a tendência ainda é de alta, sem dúvida nenhuma. Está na cara aqui, a tendência é de alta. Eu vou botar mais $5. Então eu já estou com 20. Na segunda correção, já botei mais $5, ou seja, 5 na primeira, 5 na segunda. Comecei com 10, já estou operando com 20. O preço continuou subindo. Eu vim até aqui, aqui eu já estou com 47%, ou com alavancagem de 10x,
470%. E eu estou operando com $20. Só que o preço corrigiu de novo e veio até aqui embaixo. Uma nova correção. Preço médio de novo. Vamos colocar ali mais $5. Cada vez que ele fizer uma correção dessas aqui, a gente faz um aporte, aumenta a mão. Aí tu não precisa nem usar stop, porque conforme tu vai aumentando a mão, a tua entrada vai subindo. Vai acontecendo isso aqui, ó. Tu vai botando dinheiro no trade, automaticamente a tua entrada vai subindo. Então aqui tu já está operando com $30, com $25. Vai pegar mais um pouco de alta e outra correção. Bota mais uma grana aí. Ou seja, quando vocês chegarem aqui em cima, a tua entrada inicial, que foi de $10, ela já pode estar mais ou menos em $40 ou $50. Se tu for botando de 5 em 5, entendeu? A cada correção dessas, tu injeta mais uma grana. Então, quando tu chegar aqui em cima, esses 81% aqui não vão ser sobre $10. Vai ser sobre uma média. Conforme o preço for subindo e a gente for botando dinheiro nas correções, não precisa ser necessariamente nas correções. Tu pode ir colocando dinheiro, mesmo enquanto o preço está subindo, vai botando mais grana. Se a tendência é forte de alta, é uma tendência totalmente clara, nítida, visível aqui, que é de alta. Então, tu pode ir fazendo o preço médio e injetando grana ali. Quando tu chegar aqui em cima, tu já vai ter triplicado, no mínimo triplicado, o valor da tua entrada, consequentemente, os teus lucros também.